A paz do Senhor Jesus. E vamos para mais um devocional diário de hoje. O tema do nosso devocional é Regadas pelo Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo de número 47, verso de número 12, vai dizer assim: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Hoje vamos falar sobre vida espiritual. A nossa vida espiritual é como uma planta, como uma árvore. Quem já viu uma planta ou uma árvore sobreviver sem água? Normalmente, essas plantas, quando não são regadas, elas murcham, secam e vão se definhando até estarem mortas. Eu confesso que eu sou apaixonada por plantas, amo vegetação. E eu tenho aprendido tanto sobre Deus através delas, através do cuidado que eu tenho com elas. Cada espécie de planta tem um tipo de cuidado diferente referente à rega. Cada uma delas vai precisar de uma rega diferente. Tem plantas que precisam ser molhadas com mais frequência, outras com menor frequência. Umas amam receber água nas folhas, outras, se forem molhadas em suas folhas, apodrecem. E a nossa vida espiritual? Se a nossa vida espiritual é como uma planta, como uma árvore, qual é o tipo de rega que mais se adequa a ela? Bem, antes de eu falar qual tipo de rega eu preciso para a minha vida espiritual, eu preciso te falar algo fundamental. Minha irmã, mais importante do que o tempo da rega é a fonte da água com a qual nós iremos regar. Pois não é qualquer água, pois não é qualquer fonte que podemos extrair água para regar a nossa vida espiritual. Porque a água define a fonte. Se a água estiver suja, se a água estiver contaminada, ao invés de trazer vida, vai trazer morte, tanto quanto a falta de rega. Não é só a falta de rega que mata uma planta, mas o tipo de água que regamos também mata. Você está entendendo, minha irmã? Nessa passagem que nós lemos, o Senhor traz uma visão a Ezequiel. E nessa visão ele contempla um rio. E então o homem que conduzia Ezequiel nessa visão o faz saber que nas margens daquele rio nasceriam todas as espécies de árvores frutíferas. E estas árvores nunca teriam suas folhas murchas e nem deixariam de gerar frutos com frequência, porquanto elas seriam regadas pelas águas que vinham do santuário de Deus. Percebeu que aqui nessa passagem é definida tanto a fonte como o tipo de água. Eram águas purificadoras que por onde passassem traria vida àquilo que estava morto. E as águas eram purificadoras porque saía de uma fonte sobrenatural.
saía do santuário, a morada de Deus. Essas águas sairiam do próprio Deus. E por isso não haveria sequidão e nem fertilidade para aquelas árvores, mas vida. Salmo 1 vai falar sobre isso. Ele diz: feliz será aquele que, ao invés de beber água que procede da roda dos pecadores, dos escarnecedores, ao invés de tomar conselhos com o ímpio, beber da água do Senhor e dela se saciar dia e noite. Esses serão como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Suas folhas nunca murcharão e seus frutos serão gerados no tempo devido. Agora nós temos a indicação da fonte e o tempo de rega. Através do Salmo 1, a fonte é apresentada. A fonte é a palavra de Deus, é o Senhor. A rega é todo dia. Aquele que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Certa vez o Senhor falou para Josué: Josué, não te aparte da tua boca o livro dessa lei, mas que ele esteja contigo dia e noite. Medita nele de dia e de noite, para tomar cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Quando recebemos a Cristo como Salvador, recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá vida ao nosso espírito que estava morto pelo pecado. Agora precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa vida espiritual, para que ela tenha vida e abundantes frutos para o reino de Deus. Ei, minha irmã, eu não sei com que você tem regado a sua vida espiritual. Eu não sei qual tem sido a fonte que essa água tem sido extraída, mas deixa eu te dizer uma coisa: se regarmos nossa vida com decepções, com palavras negativas, com contendas, brigas, amarguras, fofoca, conselho de pessoas que não têm vida com Deus, com distrações, com internet, com reclamações e ressentimento, jamais teremos uma vida espiritual saudável que agrada a Deus. Entenda, a nossa vida terrena está condicionada à nossa vida no céu. Entenda, aquilo que você vive aqui na terra está ligado àquilo que você produz para o reino de Deus. Quer viver uma vida abundante? Quer viver uma vida onde as suas folhas não estão murchas, mas você é uma mulher viva? Começa a regar tua vida espiritual com a palavra de Deus. Se nós continuarmos deixando a nossa vida sendo regada pelas distrações de internet, às vezes passamos hora assistindo reels, assistindo vídeos, assistindo coisas que não produzem para a nossa vida espiritual. Mulheres viciadas em série coreana, mas não tem 1 minuto para meditar na palavra de Deus. As pessoas estão se embriagando com o vinho da contenda, da fofoca, conteúdos impróprios. Estão vendo suas vidas murcharem, suas vidas espirituais decaírem, os frutos podres, porque não tem se alimentado, não tem bebido da água que desce do santuário do Altíssimo.
As Bíblias só são visitadas em dias de culto. Ficam abertas nas estantes, achando que a palavra tem poder. Não. A palavra por si só não tem poder. Ela tem poder quando nós cremos no que está escrito. Se continuarmos levando essa vida artificial, essa vida de raso, se nós não nos aprofundarmos, entrarmos nessa água, deixarmos essa água regar a nossa vida espiritual, nós seremos árvores murchas. Ou seja, seremos mulheres sem vida, mulheres sem força, mulheres sem ânimo. Mulheres que só enxergam o lado ruim de tudo, mulheres pessimistas, mulheres sem fé, mulheres sem esperança, mulheres que não sonham e muito menos realizam, mulheres sem expectativas na vida, mulheres que não geram fruto para o reino de Deus. Mulheres que talvez até geraram um dia, mas que não geram mais. Mulheres inférteis. Mulheres que só sobrevivem e não vivem. Mulheres que quando abrem a boca não geram coisas saudáveis. Não jorra água doce, mas água amarga. Tudo isso porque estão sendo regadas por uma água ruim, de uma fonte ruim. Minha irmã, busque ser regada pelo Senhor. Beba da água que procede do trono de Deus, água limpa, água fresca. Água que vai jorrar dentro do seu interior e vai gerar fome, vai gerar sede, vai gerar força, vai gerar ânimo, vai gerar frutos. E essa água não está limitada a um tipo de pessoa, é para toda espécie. Veja, o versículo vai dizer: ao ribeiro, nas margens desse rio, vai nascer todo tipo de árvore. É o Senhor dizendo, não é para aquelas que entendem, não é para as sabichonas, não, é para qualquer uma que tenha sede. É para todas que ouvem o convite do Espírito Santo, que muitas das vezes nos convida pela madrugada, e aí você acha, não, eu perdi o sono. Não, é o Espírito Santo te convidando. Filha, você diz que não tem tempo durante o dia, mas agora é madrugada, eu estou te convidando. Levanta, abre a palavra, leia um versículo, deixa eu falar contigo. Eu estou tirando o teu sono para te mostrar algo muito mais excelente. Eu estou querendo te levar a águas profundas. Eu quero te tirar do raso. Se livre dessas distrações, porque elas vão te matar, elas vão murchar tuas folhas, elas vão apodrecer os frutos que estão sendo gerados. Começa a viver como mulheres do reino. Essa palavra está à nossa disposição todos os dias. Quando abrimos a palavra de Deus, Ele fala com a gente, Ele renova nossas forças. Flui o rio dentro de nós. E esse rio começa a fluir, começa a gerar sede. Sede de estar cada dia mais na presença de Deus. Às vezes você fala, Carla, mas quando eu abro a palavra me dá sono. É porque é espiritual. O inimigo sabe que quando você começar a meditar e a água começar a jorrar, você vai sentir mais sede, você vai ser uma mulher imbatível a ele. Uma mulher que foge da aparência do mal, uma mulher resistente ao diabo. E ele, sabendo disso, ele vai colocar impedimentos para que nós não venhamos estar junto a essa fonte de água.
Às vezes é muito mais fácil passarmos horas na internet assistindo, muitas das vezes até ministrações que saem da boca do outro, mas o Senhor não quer que nós vivamos só disso. O Senhor quer palestrar conosco no secreto. Ele quer revelar, Ele quer dar visões, Ele quer iluminar a palavra dEle de uma forma diferenciada. Porque aquele que transmite a palavra se alimentou dela, e você está se alimentando de um alimento que já foi alimentado. Está bebendo de uma água que já foi bebida. Ele está dizendo: filha, é bom sim ouvir ministrações como você está ouvindo agora, eu falando da palavra, mas melhor ainda é você abrir a palavra e deixar o Senhor falar contigo. É você beber dessa água direto da fonte, sem interrupções, sem precisar esperar um canal. E quando você fizer isso, você vai começar a gerar frutos. Você não vai precisar fazer força. A árvore não faz força para gerar, o fruto é gerado naturalmente. João 1 vai dizer: toda vara que está ligada à videira, essa dá fruto. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, nós vamos dar frutos abundantes, conforme a nossa espécie, porque o Senhor não espera nada além do que nós podemos produzir nele. Para de se comparar. O fruto que ele espera de você é o fruto que só você pode dar. Mas esse fruto só vai ser gerado no tempo oportuno, quando nós formos regadas pelo Senhor, pela água que procede da boca de Deus. Para de beber água que sai da boca do outro. Para de regar a sua vida com coisas que não procedem de Deus, que não alegram o Espírito Santo de Deus. Seja regado pelo que vem do Senhor, do Pai, do alto. Amém, minhas irmãs? Você vai gerar fruto. E quando você gerar fruto, esse fruto não só alimentará a sua vida espiritual, como alimentará a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Outras árvores que podem estar murchas e vão começar a gerar através da sua vida, amém? Quero orar por você e com você, Pai. Graças te dou, meu Pai, por essa palavra. Graças te dou por essa iluminação. Graças te dou por esse despertamento. Senhor, nos liberta, Senhor. Às vezes achamos que estamos tanto tempo na presença e não precisamos de libertação, mas precisamos de libertação. Liberta-nos, Senhor, de tudo que não produz fruto. Liberta-nos, Senhor, de tudo que vem para murchar as nossas folhas, para matar a nossa vida espiritual. Nos afasta daquilo que não produz vida, Senhor, em nós. Retira de nós, Senhor, o que não lhe agrada e acrescenta em nós aquilo que é da tua vontade. Tira os nossos olhos das coisas materiais e coloca os nossos olhos nas coisas espirituais, naquilo que permanece, não naquilo que perece. Nos ensina, Pai, a não nos distrair, a não perder tempo com as coisas mundanas, Senhor. Muitas das vezes temos prazer nas coisas mundanas, Senhor, nas coisas seculares, Senhor, mas não temos prazer na tua lei. Senhor, que a tua lei seja primordial, fundamental no nosso dia. Que seja a primeira parte do nosso dia meditar, comer, beber desse alimento que fortalece o nosso interior, que mantém o nosso espírito de pé, o nosso espírito vivo, Pai. Repreende o sono da indolência, Senhor. Que nós sejamos como aquelas 5 virgens prudentes que mantiveram a lamparina acesa e azeite e reserva na botija. Senhor, não deixa ficarmos como aquelas loucas, Senhor, achando que
O azeite que carregava era o suficiente. Ah, Senhor, misericórdia de nós, Pai. Porque quanto mais estamos na terra, mais nos envolvemos com a terra, Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós viemos olhar para a Tua palavra, viemos sentir desejo de estar na Tua presença, Senhor. Que viemos, ó Deus, nos preocuparmos em sermos mulheres espirituais, cheias do poder, cheia da graça, da autoridade, cheia da presença do Senhor. Assim eu coloco cada uma das tuas filhas nas tuas mãos, pedindo por elas, rogo por elas, Senhor. Se houver alguma mulher fraca, Pai, oprimida, alguma mulher aqui embaraçada com as coisas da terra, Pai, que em nome de Jesus ela venha ser liberta, Senhor. E que ela venha a partir de hoje, Pai, buscar as coisas do céu. Que ela venha tirar os olhos das coisas terrenas, do consumismo, Senhor. E que nós venhamos nos preocupar em juntar tesouro no reino do céu. No Teu reino, Senhor. Assim eu te oro. Entrego as Tuas filhas, as causas das Tuas filhas, a vida das Tuas filhas. Esta semana que está iniciando, Senhor, fica conosco. Nos guarda, protege a nossa casa, protege os nossos filhos, nosso esposo, a nossa mente, o nosso coração, blinda, Senhor, para que nós não venhamos andar como nécia, como loucas, mas que venhamos andar como virgens prudentes. Amém, Jesus. Em nome de Jesus eu entrego a minha oração, a oração das Tuas filhas, confiando, Pai, no Teu auxílio, no Teu socorro. Em nome de Jesus, amém.